Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado, que acontecerá todas as quartas-feiras. Este programa é sempre às quartas-feiras, mas como foi levado no domingo pela homenagem às mães, e para essa homenagem às mães, nós apresentamos dois viés. O primeiro, que era exatamente um musical, porque nada melhor com essa homenagem da alegria, da saudade e o que nós realmente fizemos. E depois uma entrevista com o professor emérito da área de obstetrícia, o professor Antônio Vieira Lopes, para emitir os seus conceitos acerca dessa especialidade que é muito ligado ao parto, ao pós-parto e ao pré-parto. E assim vocês se deliciarão com esse programa desse jeito, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Essa banda tem mais ou menos 3 anos, quando Maria Luísa, Malu, que estava gravando alguns discos, né, alguns CDs, com o apoio e a orientação de Franklin Champlone, e outros se aproximaram, que são os constituintes dos singulares, e começaram a ensaiar e começaram a se apresentar. Então já se apresentaram em vários lugares aqui de Salvador, em Aracaju, em Amargosa, no condomínio Interlagos, enfim, tem tido uma razoável experiência e eles ensaiam frequentemente, de modo que eu creio que estejam afiados e afinados. Eu cresci no caminho de ti, volto a ti, me sinto pensar. Eu te lembro ensinar o galão, vai entrar todo sujo de novo. Se eu pudesse repetir outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Bom, esse trabalho data de cerca de 3 anos atrás, quando Malu, a Maria Luísa, estava gravando alguns CDs tocando ao piano. E realmente ela tem uma coleção de cerca de 18 e com o auxílio, a colaboração de Franklin Champlone, ela
entrou em contato com o hoje Singulares, né? E começaram a ensaiar semanalmente, 1 ou 2 vezes. Finalmente decidiram se apresentar juntos. E o fizeram tanto aqui em Salvador, quanto em Aracaju e outras cidades como Amargosa, a Camaçari, e têm estado disponíveis para convites, de modo que este convite de agora nos causou muita satisfação e eles estão prontos para apresentar as suas músicas saudando o Dia das Mães, né?
Como dizia eu no introito deste programa, que homenageia a mãe baiana, prometia trazer um especialista na área de obstetrícia. E gostaria de convidar um colega. A minha ideia era exatamente convidar, pelas suas características de profissional contínuo, permanente, dioturno, na vida das mães e das futuras mães. E pensava em convidar o nosso colega Antônio Carlos Vieira Lopes, professor emérito da Faculdade de Medicina da UFBA, da cadeira de obstetrícia. E esta era a minha intenção. Felizmente, fui aceito no convite que realizei. E, como tal, quero lhe dizer, Vieira Lopes, que este momento não só me traz uma grande satisfação, como também me dá saudade. Porque, quando me formei em medicina, e que fazia a especialidade também de obstetrícia interno, que fui de 2 maternidades desde o 5º ano, fui para uma cidade do interior que hoje é uma exuberância de progresso, Vitória da Conquista. E, neste momento, me remota estes pensamentos. E a afinidade com você e alguns fatos, inclusive também presidente da ABM, que eu também fui, e numa solenidade muito bonita, realizada pela sua gestão e você pessoalmente, que nos homenageou. Mas hoje nós estamos aqui exatamente para homenagear a mulher baiana no seu dia. E gostaria que você transmitisse para nós e para os nossos telespectadores um pouco da sua vivência neste contexto. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa entrevista está sendo realizada na Casa do Médico, na Associação Baiana de Medicina. Eu estou diante de um presidente da Associação Baiana de Medicina. Eu não o chamo de ex, porque o título de presidente da ABM ele é vitalício. Então, estou diante de um presidente da Associação Baiana de Medicina dentro da Casa do Médico, né? Então, agradeço muito a presença de vocês, Luiz. E um fato inusitado que eu estava a me lembrar durante a sua introdução é de que a minha trajetória de médico começou realmente com uma mulher. É evidente que, nessa ocasião, eu já estudava medicina, mas a sorte para que eu fizesse obstetrícia começou justamente com uma mulher, com uma mãe, com um parto feito na rua. Eu morava em Tapajipe, no Largo da Madragoa, e fui chamado para poder assistir um parto, né, de uma senhora, né, que dava luz em plena praça pública, né? De maneira que aquilo para mim foi uma coisa tão marcante, né? Tão bonita, tão sublime, né? Que aí começou a minha vida de especialista, né? 46 anos de formado, né? Eu tenho como uma das dádivas de Deus, eu acho que isso é um prêmio, um presente, né, que Deus dá a pessoas, né, como nós, né, de poder justamente atender a mãe no momento mais sublime da sua vida, que é da maternidade. Então, a convivência com mãe se faz ao longo de uma eternidade, já quase meio século, né? Então, comemorar o Dia das Mães, para mim, é comemorar todos os dias.
ou no outro sentido, todos os dias que eu faço um parto, eu me sinto comemorando um dia da mãe, ou um dia das mães, digo melhor, né? É a essência, né? Eu acho que mulher, mãe é a fonte da vida, né? Mulher, mãe é a coisa, entendeu? Sobrenatural. É assim que eu encaro o Dia das Mães, Luiz. Essas suas palavras, estou me recordando, já um pouco mais velhos do que vocês, já com, agora este ano, 59 anos de médico, quero dizer que naquele tempo, Vera Lopes, existia um serviço, e você fez me lembrar, do parto a domicílio na maternidade, Promatre, da Promatre, que o diretor executivo foi exatamente o professor José Adeodato Filho, que foi o catedrático da obstetrícia lá na Faculdade de Medicina e da Universidade. E que eu queria apenas complementar isso que você falou. Nos trouxe uma experiência muito grande, porque nós íamos fazer o trabalho de parto nas casas. Naquele tempo as coisas eram mais complicadas, porque a Bahia não era, Salvador não era Salvador de hoje. Às vezes a gente amanhecia naquelas chácaras, naquelas coisas, que transformava, assim, o ambiente de uma forma totalmente diferente. E como naquele tempo, hoje eu estou acompanhando, assim, dia a dia, a obstetrícia, mas era permitido fazer o banho da criança. E lá a gente pensava aprender a fazer o banho da criança. Eu tive até só, por amenidade, tive que destelhar uma casa para ter a iluminação, para concluir o parto e dar o banho da criança, né? Então, essa coisa fica na nossa imaginação. Mas eu sei, por exemplo, da sua grande atividade e também dos seus ensinamentos, dos que querem exatamente continuar nesta especialidade. Naquele tempo, nós tínhamos várias dificuldades. Eu até dizia, costumo dizer, do meu tempo, nós acompanhávamos as mães e, digamos eu, a mulher, e nós sentimos no momento da alegria do nascimento. E, naquele tempo, da dor, porque, às vezes, o parto natural, sabe que ele teria todo aquele processo de desenvolvimento no seu trabalho. Bom, mas eu estou falando apenas porque você está me fazendo, digamos assim, essa lembrança muito grata. Mas eu gostaria que você completasse mais alguma coisa dessa sua experiência, digamos assim, dos cuidados que essas gestantes devem ter para que tenha o nascimento do seu rebento com saúde, com rigidez, cercado de todos hoje os recursos para os diagnósticos perfeitos. Com relação a essa pergunta, Luiz, é evidente que nós estamos falando do pré-natal. Para que a gente possa ter uma gravidez segura e sucesso, né, no nascimento de um bebê, é necessário que haja o acompanhamento pré-natal. E a mulher deve, antes de engravidar, eu diria, o pré-natal deve começar antes da gravidez, propriamente dita, né? Quando a mulher deve procurar o médico, juntamente com o seu marido, para que ela seja avaliada do ponto de vista físico, para que sejam reconhecidos problemas, não é, que impeçam dela ter uma gravidez, ou que sejam identificados problemas que necessitem cuidados especiais. É evidente que a maioria das pacientes que engravidam, elas são pacientes de baixo risco, né? São jovens, são sadias, são saudáveis, mas não raro nós encontramos nesse conjunto diabéticas, hipertensas, né? Pacientes com doenças de base grave,
e que muitas vezes desaconselham a gravidez pelo risco que aquilo pode trazer, ou mesmo vai requerer cuidados especiais. Então, a chave do sucesso para uma gravidez, voltamos a dizer, começa pelo aconselhamento antes da gravidez. Sinalizada que ela pode engravidar e grávida, né, é essencial o acompanhamento pré-natal. E hoje, não só a nível particular, como a nível público, né, o governo tem mais ou menos uma orientação fundamentadas em princípios universais, que garante, né, o acesso da paciente ao pré-natal e, consequentemente, o acompanhamento. A única coisa que no serviço público preocupa muito, né, é o hiato, um hiato que não deveria existir. É a mulher ser liberada do pré-natal e aguardar o parto, né? Isso é uma coisa extremamente perigosa, porque o pré-natal não deveria terminar. Deveria haver uma continuidade entre pré-natal e parto. O acesso à mulher, assistência ao parto, na rede privada ou na saúde suplementar, entenda-se como saúde suplementar, os planos de saúde, as pessoas que têm plano de saúde, é garantido como de bom padrão, de boa qualidade. A gente não pode dizer a mesma coisa no serviço público, né? Ainda há uma carência muito grande da assistência obstétrica. Eu acho até que nessa época que você referiu, a época da assistência obstétrica domiciliar, a AOD, não é? Talvez pela população menor, pelo acesso fácil da paciente, né, aos postos, não é, de saúde, ou mesmo as ambulâncias que iam atendê-la, né, as coisas funcionassem com menos problemática do que hoje. Hoje, o grande problema que dificulta muito a assistência da maternidade é a falta de leitos. Ou seja, inexistem leitos suficientes para a demanda de pacientes que buscam a maternidade. É inquestionável, as maternidades estão abarrotadas, as maternidades estão sobrecarregadas, há uma carência quase que completa de leitos hospitalares. E isso tem trazido graves problemas, né? Quais são eles? É a paciente ficar migrando de maternidade a maternidade. Nem sempre a central de referência, né, consegue localizar vagas para orientar essas pacientes. Então, elas buscam uma demanda espontânea. Chega numa maternidade, não encontra vaga, ela vai por conta própria à busca de outra maternidade. Então, ela vai enfrentando o problema da locomoção. Muitas vezes ela é em trabalho de parto sem estar sendo fiscalizada, né, e está migrando de maternidade em maternidade. A demora do atendimento, não é? Porque os serviços estão sobrecarregados, não há médicos bastante, as equipes estão desfalcadas nas maternidades. A despeito do concurso recente que o governo fez, por exemplo, aqui na Bahia, o fato é que ainda não há equipes completas, então elas estão sempre carentes de profissionais. E, por fim, quando elas conseguem chegar até a maternidade e ser atendida, né, há uma sobrecarga tremenda, você entendeu, de pacientes que, por exemplo, do que acontece no Roberto Santos, que é uma matéria de referência, né? A última visita que nós fizemos à maternidade tinha paciente espalhada por todas as dependências, né? Ou seja, faltam leitos na maternidade. Não quero com isso, entendeu, criticar até que sim, mas não quero com isso condenar o governo. O fato é que há esforços do governo no sentido de minorar ou de melhorar o atendimento. Mas, na prática, isso ainda é pouco, né? Precisamos ainda de muitos mais leitos, muito mais maternidade, para que possa ser prestada uma assistência segura, né, à mulher no momento do parto. Veja você que isso se reflete, né, naquilo que vocês da imprensa eventualmente documentam, né? Óbitos de fetos, não é? Que acontece nessa peregrinação que elas fazem. A mortalidade materna, né, a morte da mulher grávida ainda é muito alta no Brasil, né?
o que demonstra uma carência da assistência obstétrica. Enfim, são problemas que nós encaramos, que nós enfrentamos, né? A mim, enquanto professor de obstetrícia, enquanto obstetra, enquanto presidente de uma entidade de classe, tem preocupado muito. Nós temos pressionado na Secretaria de Saúde, no sentido de que são problemas que devem ser encarados, né, de frente. Recentemente, o governo federal lançou um programa, né, chamado Rede Cegonha, né, que no papel é divino, é maravilhoso. Agora, eu questiono se na prática aquilo de fato vai poder ser realizado e, consequentemente, melhorar a assistência que se presta à maternidade no nosso país, Luiz. Eu pergunto a você, nesse contexto, e no caso da assistência privada, existem leitos suficientes para esse atendimento? Não, não existe. Há uma carência também de leitos nas maternidades públicas, movidos pelos baixos preços, por exemplo, pago pela saúde suplementar. Hospitais importantes como o São Rafael fechou a maternidade, o Santa Isabel fechou a maternidade, a Cruz Vermelha desapareceu, o Hospital Aliança continua com seus leitos de maternidade, o Santa Amaro é quem dá um suporte muito grande. Felizmente, o Hospital Português agora reinaugurou a maternidade. E, enfim, mas são insuficientes. Hoje, entendeu, aquilo que eu falei no serviço público também reflete na assistência, entendeu, privada. Há uma carência, entendeu, de leitos, sim, com certeza. Foi muito bem lembrado. Porque tem o seguinte, Luiz, que estímulo tem hoje? Por exemplo, se você vai criar um hotel, se você vai criar um resort, né? Se você vai criar um shopping center, né? Há incentivos do governo, né? No sentido de favorecer a construção de equipamentos, como eu estou dizendo. Mas não há para o hospital. Se o empresário quiser construir um hospital, ele vai ter que pagar uma taxa tão grande, impostos tão grandes, sem nenhum incentivo, que passa a ser um péssimo negócio. Ninguém quer investir. Veja, por exemplo, no nosso meio, não é, que o Santa Amaro é uma organização filantrópica. O Hospital Português é uma sociedade beneficente. O Hospital Espanhol, por igual. Então, esses são exemplos de hospitais que têm isenção de impostos pelo seu perfil, ou pelos seus perfis. Mas, por exemplo, o Aliança, que é um hospital privado, por essência, não tem nenhum tipo de investimento. Ou seja, você pergunta qual é o empresário baiano que quer, ao invés de construir um tremendo edifício, né, quer construir um hospital? Ninguém. Então, há muito tempo que a gente não tem. O Hospital da Bahia foi inaugurado recentemente, passou dificuldades que, felizmente, estão sendo agora superadas, mas não tem maternidade ainda. Eles prometem, em algum tempo, abrir leitos de maternidade, mas nós não temos. Então, concordo, sim, há uma carência absoluta de leitos também nos hospitais, na rede privada, né, de maternidades. É realmente esse problema muito sério, e eu imagino a dificuldade do profissional em se envolver com algo que ele não tem nada a ver com isso, não é verdade? Você quer fazer o seu trabalho, mas essa outra parte de conseguir vaga e tal, foge completamente àquele profissional a responsabilidade. Realmente a gente tem visto isso. Eu, pegando esse gancho, fui deputado 12 anos, estive lá exatamente quando foi instituído a história do CPMF e por um trabalho realmente efetivo do ministro Jatene, pelo seu prestígio, e que até conseguiu. Eu vivi esse momento lá. O seu prestígio concorreu para poder ser aprovado o CPMF na época.
Infelizmente, todo mundo sabe, a imprensa demonstrou que havia distorção da utilização daquele recurso, não é verdade? Mas... O recurso não ia para a saúde, de fato, Luiz? Bom, O que nós ouvíamos aqui era que, apesar de a receita ser arrecadada para a saúde, não é? Mas o que chegava ao nosso conhecimento é que metade não chegava à saúde. Muitos iam cobrir o rombo da Previdência. É exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Não é? Quer dizer, perdeu a finalidade. Perdeu a finalidade. Não é? E há essa ideia de querer retornar de uma forma ou de outra, certamente será uma nova rubrica para continuar da mesma forma. E a saúde continua aí, digamos assim, sem as pernas suficientes para poder prestar o serviço que é proposto e que é obrigação do Estado, fazer com que saúde esteja nesse contexto, né? Imaginar que, além do governo federal não ter injetado mais verba para a saúde, como nós vimos reclamando, e eles ainda cortaram 5 bilhões do orçamento anual, você imagina quando isso não vai refletir, entendeu, na assistência à saúde da nossa população. Bem, você sabe que esse programa de televisão, o tempo, às vezes, nesse bate-papo gostoso, instrutivo, mas começa a escassear. Então, eu queria aproveitar nesse momento, primeiro, para dizer da minha satisfação de revê-lo e também de que transmitiu a vivência de hoje que está ocorrendo. E, segundo, de aceitar o nosso convite para essa oportunidade que eu estou tendo aqui. E queria pedir para que você, ao se despedir, se tiver mais alguma coisa, mais alguma recomendação, o microfone está à sua disposição. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês, Luiz, e a oportunidade que me dá de dirigir a seu público nesse dia tão bonito quanto o dia 13 de maio, né? E pedir às mães, né, às mulheres, né, que juntem-se, não é, a nós nesse esforço de melhorar a saúde pública brasileira, né? Uma das coisas que eu reclamo muito é que nós somos um povo muito pacífico, muito cordeiro, muito, eu diria até omisso, né? Que nós não participamos muito, né, dessas lutas, né? Então, parabenizar as mães pelo dia 13 de maio, pelo dia 13 de maio, pelo dia das mães, sim, lógico, e dizer que é necessário, né, também a mobilização social para que a gente possa garantir mais saúde e melhor assistência à maternidade. Muito obrigado. Bem, mais uma vez o nosso agradecimento pela essa receptividade e que esses ensinamentos sejam avivados na memória de nosso povo. Muito obrigado.